No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Guto. É satisfação estar com você mais uma vez. Bom, ontem pela manhã nós falamos lá da Avenida Otávio Braga de Mesquita, novo limite de velocidade, 40 km por hora, que entraria em vigor dia 23. O vereador Laércio Santos ontem criticou na sessão da Câmara. Houve até colegas que rebateram, né, vereador? Sim, sim. Sérgio Magno e João Barbosa. E ontem à tarde, no final da tarde, o prefeito Guti determinou que o limite não será reduzido. Como é que o senhor observa tudo isso, vereador? Eu acho que o prefeito agiu correto, ele puxou a responsabilidade para ele, porque ele é o que tem que equilibrar as questões da cidade na execução e nas ações de governo, e dizer que quiseram ontem fazer um embate político com o governo do Estado, e esse problema não é do governo do Estado, esse problema é local, por mais que falam aí que o Detran disponibilizou recursos para a cidade, mas quem direciona as ações desse recurso é o governo municipal, né? Então a gente não pode simplesmente abrir o mapa da cidade e escolher as ruas que vamos fazer as melhorias, vamos dizer assim, e a partir de um dado momento você reduzir a velocidade das grandes artérias da cidade, principalmente, Pedro, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, que a cerca de 500 metros aproximadamente passou a ter um semáforo. Então eu acho que foi desproporcional essa medida. Hoje qualquer veículo novo ou seminovo que você anda pela cidade, tranquilamente, você quase com o pé fora do acelerador ali, ele caminha próximo dos 40 km horário. Então, eu acredito que o intuito dessa medida que se pretendia aí é aumentar a arrecadação de multas de trânsito. Só para ilustrar a nossa fala aqui, no ano de 2018 foram arrecadados 36 milhões de multa de trânsito, e nesse ano que findou, ano de 2019, chegou a 45 milhões. Cresceu, hein? Cresceu muito, né? Então, o propósito, eu penso que não é arrecadar a multa de trânsito, é principalmente educar, orientar e disciplinar a população da cidade. E um outro dado que eu poderia enaltecer também nessa situação, Pedro, a cidade, você sabe que não tem pátio, não tem os pátios de veículos apreendidos, então não existe uma fiscalização na cidade para apreender os veículos em más condições de tráfego, de trafegabilidade, e isso também contribui para ocorrências, as intercorrências de acidente. Então, eu acho que o governo, primeiro, precisa fazer suas ações preventivas e não simplesmente jogar na responsabilidade do motorista de pagar e pagar mais multa de trânsito, reduzindo a velocidade. Então, eu acho que o prefeito agiu correto, e isso que precisa ser feito, a gente reconhecer aquilo que é bom para a cidade e não simplesmente a gente ficar no debate e achar que a gente quer o quanto pior, melhor. Não é isso. Concordo com o senhor, prefeito agiu certo, corretamente. É o seguinte, até citei ontem, aquele semáforo ali na Renato Maia com a Pio 12, né? Ali tomaram uma decisão política também, não ligar o semáforo, porque se ligar o semáforo, ali está no intermitente amarelo. Então, se fosse assim, não precisaríamos de políticos. Nós íamos pegar um engenheiro administrador e pronto, coloca lá na prefeitura. Fala. Exatamente. Não, a decisão também concordo acertada. Era ontem, por volta de 11 horas da manhã, alguns servidores da Secretaria de Transportes e Mobilidade já faziam retirada das faixas. Acho que deviam estar aguardando ali uma orientação mais precisa do prefeito. O prefeito tomou uma decisão acertada, né? Diz o ditado, a gente não tem que ter vergonha de mudar de opinião, porque a gente não tem que ter vergonha de pensar. Então, foi uma decisão acertada. Agora, vereador, o senhor é presidente ou participa da Comissão de Proteção Animal e Meio Ambiente? Eu faço parte, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, estou secretário da Comissão do Consumidor. No que diz respeito à causa animal, existe a Frente Parlamentar de Defesa do Animal na Câmara, cuja qual eu sou membro representando a agremiação do Democrata. Exatamente. Então, como membro dessa comissão de proteção animal, chegou uma notícia aqui, uma reclamação de ouvintes, uma denúncia aqui em relação a maus tratos de animais ali na região de Soberana. Segundo o ouvinte, na rua Rio Preto, número 555, teria um casal lá que faria maus tratos aos animais. Como é que a Câmara está lidando com isso, na proteção animal? Como é que tem agido a Câmara dos Vereadores nesse sentido? A Câmara tem cobrado providência, principalmente do órgão lá denominado DEPAN, que o prefeito criou, cobrando fiscalização. Eu posso assumir o compromisso contigo, vou inclusive pedir apoio para a presidente da nossa frente parlamentar, junto com ela, nossa vereadora Carol Ribeiro, a gente vai aferir essa questão e tomar providência, porque
hoje nós podemos dizer que o animal, ele acabou sendo um membro da família. Hoje existe, inclusive, litígios judiciais. Existe litígio na separação do casal para definir com quem fica a guarda do animal. Então, nós precisamos ter um pouco mais de senso e responsabilidade e cobrar providência. Então, eu assumo o compromisso e te passarei oportunamente a posição e a definição por parte do poder público a respeito disso. É importante a população saber que a Câmara tem esses canais, né? Sim. Legal. Eu passo depois. Uma curiosidade, já existe guarda compartilhada de animal de estimação? Eu não vi ainda, Pedro. Eu não vi, mas existe discussão, né? Eu acredito que caminha para isso, né? Para uma flexibilização, né, Pedro? Eu acho que é necessário porque os cachorros, os gatos, principalmente os cachorros, a gente acaba tendo um apego muito grande por ele. Eu tenho um cachorro em casa e todo final de semana tem que estar cuidando dele, levando para banho, tosa. Então, acho que todos nós que se predispomos a ter um animal na nossa família, a gente tem que ter aquele carinho, não quando o cachorro ou o gato fica um pouco mais velho, jogar na rua como algumas pessoas fazem aí como se fosse lixo. Antigamente o cachorro era o seu melhor amigo, hoje ele é seu filho, né? Exatamente. Vereador, fiquei impressionado que 2 vereadores, João Barbosa e o Sérgio Magno. O Sérgio Magno defendendo os 40 km por hora. Então, Sérgio Magno, você tem que ir lá no Bom Clima hoje na Casa Branca e falar que o prefeito está errado. Não é isso, vereador? Eu acho que cabe agora uma justificativa por parte dos colegas, porque você defender que estava certo. Cadê? Pedro, eu não vi nenhum dado técnico, Pedro, que justificasse toda essa situação. Então, isso significa, concordo contigo, que isso daí foi alguma articulação que foi feito com os vereadores da base do governo para defender aqueles que vêm lá trazer posições de forma divergente. A minha posição não é para derrubar governo, não é para prejudicar governo. A minha posição é a coerência daquilo que é satisfatório para a cidade. 40 km por hora ali naquela via não é adequado para a cidade e foi isso que foi definido. Então, quem foi defender o contrário agora, que justifique o contrário não, quem foi defender a posição favorável, que até então seria 40 por hora, que venha justificar, especialmente o Sérgio Magno e também o colega vereador João Barbosa, que quis fazer um embate político e eu não estava lá para fazer embate político. Eu estava lá para cobrar uma posição responsável do governo. O João Barbosa disse que era o Detran que determinou. Sim. O Detran é do governo do estado, vereador. Quem resolve aqui em Guarulhos é o prefeito, tá certo? A caneta está na mão dele, o dinheiro, a emenda pode ter vindo do governo do estado. Agora, a decisão, como aconteceu no final da tarde ontem, é do prefeito. Já pensou o Dória vai começar a resolver aqui em Guarulhos o limite de velocidade? Nada a ver. A política pública tem que ser feita com evidência, né? Evidentemente, eu passo pela Otávio Braga quase que diariamente, já presenciei diversos atropelamentos, acidentes, essas intervenções com semáforos. Algumas, ou a maioria delas foi importante sim, algumas outras a gente pode questionar. Todas as medidas que venham para tirar o impacto que acidentes causam na vida da população são importantes. Agora é importante ter o bom senso, né, vereador? Agora tem um dado importante, Guto. Segundo a informação da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, existem concursados e tomaram posse 121 agentes de trânsito. Só que, muito que provavelmente, próximo da metade não está na rua. Eles estão em serviço interno, em cargo comissionado, em serviço burocrático. Então, o que precisa é colocar estes servidores na rua para também ajudar o trânsito, fazer barricada, pegar os veículos que estão com documentação irregular e aí colaborar com o trânsito. Então, quando você abre um concurso e você contrata esses servidores, é para essa finalidade. É uma cobrança que eu estou tendo muito grande. Inclusive, tem lá meia dúzia de pessoas que, com autorização do secretário, estão fazendo o serviço de agente de trânsito. Isso é um absurdo, porque precisa o governo realizar concurso. Para isso existe, inclusive, verba própria no orçamento para tal. Infelizmente, o que está ocorrendo no trânsito é esta situação de você jogar responsabilidade para o munícipe, enquanto que o poder público não faz a sua parte. Hoje, Pedro, muito que provavelmente uns 30, 40, eles não estão fazendo o serviço de agente de trânsito, eles estão fazendo o serviço interno. Se o senhor me permite um paralelo, na GCM acontece a mesma coisa. Da mesma forma. Nós temos lá o cidadão armado, fardado, treinado, segurando a caneta Bic numa escrivaninha.
não é o correto. E a deficiência que a gente sabe que é grande, É né? lógico, tem que pôr... O cara que é GCM tem que estar na rua. Lá o serviço administrativo tem que ser feito, lógico, mas pelo setor administrativo, né? Bom, muito obrigado, vereador Lars Santos, parabéns pelo seu desempenho lá na Câmara. Pedro, eu agradeço a oportunidade e estamos aí sempre que convidados para falar sobre a cidade. Obrigado. O vereador Sérgio Magno é farmacêutico ou é dono de farmácia? Eu sei que ele falou o nome de um remédio errado lá ontem, rosuvastatina é o nome do remédio, né? É isso aí. Pedro, antes de você chamar o intervalo, só registrar aqui mais uma vez a boa audiência nas redes sociais, muita gente mandando um bom dia, um abraço aqui a você, Tavares, a Conceição Ferreira, o Alemão, o Sérgio Dias, Rafael Calazans. Até quem não gosta, assiste. Esses é que não perdem. Ô, produção, me dá um rápido intervalo aí.